Mateus capítulo 4, versículo 1. Amém? Podemos ler? O texto diz assim, irmãos: em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse: se você é o Filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Versículo 5. Então o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse: se você é o Filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, ele ordenará os seus anjos que o protejam, eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: as Escrituras também dizem, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Versículo 8 diz: em seguida o diabo o levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. Versículo 9 diz: eu lhe darei tudo isto, declarou. Ele diz: eu lhe darei tudo isso, declarou. Basta ajoelhar-se e adorar. Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e os anjos vieram e serviram Jesus. Se você puder curvar um pouco a sua cabeça, quero orar. Senhor Deus, mais uma vez eu te dou graças. Agora, Pai, pela oportunidade, Deus, de poder ler a Tua palavra, compartilhar a Tua palavra, ser alimentado pela Tua palavra, eu te dou graças por tudo isso, Pai. Sabemos que não há uma outra forma melhor de alimento para o nosso espírito, para a nossa vida espiritual, se não for a Tua palavra. A Tua palavra, ela é alimento para o nosso espírito. A Tua palavra revela quem o Senhor é para nós, revela quem nós somos para Ti, revela o plano, o Teu plano com o Teu Filho para nossas vidas, Pai amado, e nós somos eternamente gratos a Ti por isso. Então eu te peço, Espírito Santo, fala com o Teu povo, fala com a Tua igreja, usa a minha vida apesar de mim, Senhor, que não seja palavras humanas de persuasão, mas seja palavras do Teu Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Sem sombra de dúvida, irmão, sem sombra de dúvidas, você já leu esse texto, você já ouviu pessoas falarem, até mesmo fora de um contexto, até mesmo de uma forma insensata, mas você já ouviu falar que um dia um homem chamado Jesus foi tentado. E o versículo 1, quando ele inicia, ele diz: em seguida Jesus foi conduzido. Em seguida nos dá uma ideia de que antes ele estava fazendo alguma coisa, e após essa coisa, ou após essa atividade, ou após aquele acontecimento, ele foi guiado, ele foi dirigido, ele foi levado. E quando nós voltamos o capítulo anterior, os versículos anteriores, você vai ver que quando ele diz em seguida, está falando a respeito de que há pouco tempo antes Jesus tinha acabado de ser batizado nas águas.
Jesus tinha acabado de descer as águas, Jesus tinha acabado de ser batizado por João Batista. João Batista era a voz que clama no deserto, era a voz que estava preparando o caminho para o Salvador. E quando Jesus vem, ele avista Jesus, ele diz aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele até se acha indigno de batizar Jesus. Ele diz até, eu não sou nem digno nem de tirar as tuas sandálias, que dirá batizar você. E Jesus disse, João, é necessário que tal coisa aconteça para que toda a Escritura se cumpra. Isso nos dá uma ideia de humildade, de entender princípios, de obedecer princípios de Deus estabelecidos. Ele diz, é necessário que você me batize para que toda a Escritura se cumpra. E João Batista, na verdade, que eu é que sou para ser batizado por você e você vem a mim. E aí Jesus desce as águas, Jesus é batizado por João Batista. A Bíblia diz que no momento em que ele volta, o Espírito Santo, ou a voz no céu diz, eis meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo, em quem eu achei graça. E nesse exato momento a Bíblia diz que uma pomba, Espírito Santo em uma forma corpórea de uma pomba vem e repousa sobre ele. E aí ele é levado para o deserto, que é o que nós estamos falando aqui. Esse texto fala da primeira circunstância, ou da primeira dificuldade que Jesus enfrentou ministerialmente falando. Porque o ministério de Jesus, ele só se inicia, Elvira, depois desse batismo. Depois do batismo nas águas, é como se ele tivesse ali sido capacitado para iniciar o seu ministério. E o que me chama mais atenção, e o que me deixa mais assim, cheio de alegria, é que ele não foi para esse lugar porque ele quis ir para esse lugar, ele não foi porque era um desejo humano dele. Jesus estava como homem, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo o conduziu, o Espírito Santo o guiou. Jesus, ele era guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele como homem guiado pelo Espírito Santo de Deus. E embora Mateus esteja dizendo aqui nesse texto que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado, na verdade a função do Espírito Santo não foi testar Jesus Cristo, como algumas pessoas pensam. Eu não consigo enxergar dessa forma, que o Espírito Santo, deixa eu fazer um teste aqui com Jesus Cristo, para ver se ele está realmente pronto para iniciar o ministério. Nós vamos ver essa passagem tanto em Mateus, como em Lucas, como em Marcos. E tanto Marcos como Lucas vai dizer que o Espírito Santo guiou Jesus ao deserto, ou para o deserto, e lá ele foi tentado. Faz muita diferença você dizer que o Espírito Santo te levou para ser tentado, do que dizer o Espírito Santo conduziu ao deserto e lá ele foi tentado. Porque o Espírito Santo, ele não tinha esse propósito de tentar Jesus. O Espírito Santo sabia quem era Jesus. Mas não é isso que eu quero enfatizar. Embora os textos que eu disse, como Marcos, que diz, em seguida o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ele foi tentado. Marcos diz assim, onde ele foi tentado por Satanás durante 40 dias. Estava entre animais selvagens e anjos o serviam. Mateus não acrescenta que ele estava no meio dos animais selvagens. Mateus só diz, Mateus enfatiza que ele foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado. Quando você vai ler Lucas, a mesma passagem, ele vai dizer, o médico, o doutor, o eloquente, o intelectual, o nível superior, digamos assim, ele diz,
Jesus, cheio do Espírito, porque ele já tinha descido das águas, o Espírito veio sobre ele. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito no deserto. Não é interessante? Mateus diz que ele foi levado pelo Espírito para ser tentado. Marcos diz que o Espírito Santo o levou para o deserto, onde foi tentado. Mas Lucas diz que ele voltou do Rio Jordão, foi conduzido pelo Espírito no deserto. Eu gosto da narrativa de Lucas, porque nos dá uma ideia que em todo o tempo ele estava sendo levado, guiado, conduzido pelo Espírito. Ele não apenas foi levado por o Espírito, ele estava o tempo todo sendo conduzido, guiado pelo Espírito. A voz que Jesus ouvia no deserto era a voz do Espírito. Estão comigo, irmãos? Não era qualquer voz, apesar de a voz de Satanás estar ali o tempo todo martelando em sua mente. Mas ele o tempo todo estava sendo guiado pelo Espírito diante daquela circunstância, diante daquela provação, diante daquela tentação. Foi a primeira prova de Jesus como homem. E às vezes, irmão, infelizmente nós temos uma ideia de que Jesus conseguiu vencer no deserto porque ele era o Filho de Deus. E a minha pergunta para nós, antes de eu dar continuidade, é: e o que nós somos de Deus? O que nós somos de Deus? A diferença de Jesus com relação à geração é que quem gerou Jesus Cristo foi o Espírito Santo. Ele não teve, digamos assim, entre aspas, uma paternidade biológica. Ele não foi gerado de uma relação sexual. Nós fomos gerados. Eu tenho ali meu pai e minha mãe biológica. Eles tiveram relações e aí eu sou fruto dessa relação. Mas João fala, e eu sempre falo sobre isso, que todos aqueles que o receberam, por conta da rejeição dos céus, ele nos deu o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Então, uma vez que nós recebemos Jesus, Deus foi que nos deu esse direito de nos tornarmos seus filhos. Vocês estão compreendendo? A diferença é essa: Jesus foi gerado do Espírito Santo. Nós nascemos de novo e Deus nos aceita como filhos. Mas, irmãos, as mesmas dificuldades, os mesmos problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, as tentações que nós sofremos, Jesus sofreu. Hebreus vai falar que ele em tudo foi tentado, na nossa semelhança. Em tudo é tudo, irmão. Mas ele não cedeu, ele não titubeou, ele não deu para trás. Ele não deu preferência àquilo que Satanás estava dizendo para ele no deserto. E é o que tem feito grande diferença entre pessoas dos nossos dias. É que as pessoas dos nossos dias, elas têm dado muito mais ouvido a que o inimigo tem falado do que a voz do Espírito e o que a palavra diz. Jesus não precisava provar nada para ninguém. Satanás, ele não tinha dúvida de que Jesus era o Filho de Deus. Satanás queria semear a mesma semente lá do Éden. Qual era a semente do Éden? Sabe por que Deus não quer que você coma dessa fruta? Porque no dia que você comer, você vai ser igual a Ele. Se tu és o Filho de Deus, pois transforma as pedras em pães. Jesus não precisava provar nada. Satanás não era inocente no tocante quem era Jesus, até porque já existia uma profecia. Quando o homem caiu, que Deus vem lá decretar: olha, do suor do teu rosto agora tu vai comer. Antigamente, sem pecado, era prazeroso trabalhar, mas agora tu vai sentir na pele.
o suor do teu rosto, é salgado, vai ser duro. E ele trouxe aquela palavra para a mulher, e ele disse para a serpente: olha, eu vou pôr inimizade entre você e o descendente da mulher. Isso era algo apontando para Jesus. Aquela serpente estava Satanás estava naquela forma corpórea daquela serpente, mas ele ouviu aquela palavra que Deus disse: olha, eu vou colocar inimizade entre você e o filho da mulher, o descendente da mulher. Ele vai te pisar a cabeça e você vai ferir o calcanhar dele. Satanás sabia, Satanás conhecia a profecia. Quando Jesus estava para nascer, um anjo apareceu e disse para ele ir para o deserto. Herodes mandou matar todas as crianças. Ele tinha dentro dele, ele sabia da profecia, ele não queria perder o trono. Um espírito de anticristo naquela época já se manifestava. Manda matar todas as crianças abaixo de 2 anos. Ele não sabia quem era a criança ainda, os pais, mas manda matar, porque eu sei que ele vai estar no meio desse. Só que o anjo já tinha dito: vai para o deserto, fica lá até eu mandar uma nova mensagem. Então Satanás sabia sim quem era Jesus. Ele não tinha dúvida. Jesus não tinha dúvida de quem o estava tentando era o inimigo da sua alma. Ele não tinha dúvida de quem o estava tentando era o inimigo de Deus. Era aquele que tinha se rebelado contra o pai dele. Era aquele que tinha feito aquela rebelião. Era aquele que tinha induzido uma terça parte dos anjos. Jesus era tão consciente de quem era Satanás, como Satanás era tão consciente de quem era Jesus. Estão comigo? Não havia inocentes aqui. Havia princípio de obediência. Os 3 textos vai dizer que após 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Não diz que ele teve sede, mas que ele teve fome. E não se engane, quando o inimigo vem contra as nossas vidas, ele não vem em uma área que você é forte. Ele vem em uma área em que para ele parece ser fraco. Por que Satanás não tenta as pessoas que estão no mundo? Por que Satanás não tenta os ímpios? Porque já é dele, já trabalha para ele, já serve a ele. E quando você faz um trabalho bem feito, o patrão não se preocupa. Já parou para observar? Quando você é um servo de primeira categoria, o seu senhor não se preocupa, ele confia em você. Satanás, ele não está se preocupando com os seus filhos que estão fazendo as coisas erradas no mundo, porque ele sabe que eles fazem bem feito para ele. As pessoas pecam e pecam bem feito. Mas quando você está servindo ao Senhor, quando você toma uma decisão para o Senhor, aí ele se levanta, aí você se torna uma afronta, aí você começa a trazer preocupação para ele, aí ele já te vê como uma pessoa perigosa, de risco para o reino dele. Então aquela palavra, eu vou pôr inimizade entre você e o descendente da mulher, isso mexeu com Satanás. Porque agora ele já sabendo que era derrotado, ia chegar um dia em que ele ia ser aprisionado para sempre. Então ele queria o tempo todo parar, não só a profecia, mas como parar o propósito e o plano de Deus para a vida de Jesus e para as nossas vidas. Porque nós só estamos aqui hoje, irmãos, porque Jesus conseguiu cumprir o plano de Deus. Jesus conseguiu cumprir exatamente como Deus queria o plano dele. E por causa dessa conclusão perfeita, nós estamos aqui. Observe comigo o texto. Versículo 2 diz: depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, ele teve fome. Diga, foi no final. Diga, foi no final que ele teve fome. Não foi no processo, foi no final.
Não foi no meio do caminho, foi no final. Satanás teve essa percepção. Estava ali Jesus jejuando, estava ali Jesus se consagrando, e a consagração de Jesus era a abstinência de alimentos. Irmãos, e não se engane, quando Satanás vem contra as nossas vidas, para tentar contra nossas vidas, não fique esperando um diabo com chifre, com rabo e com tridente na mão, porque essa é a visão que todo mundo tem. Não fique esperando um inimigo onde ele vai se apresentar, deixar claro para você que é um inimigo. É muito fácil. Se alguém se apresenta comigo como um ladrão, como um bandido, e eu consigo identificar isso facilmente, o que é que eu vou fazer? Eu vou me prevenir. Eu vou me proteger, porque eu já estou sabendo, o cara já está caracterizado. Mas olha só a maneira e a forma sutil de Satanás. A Bíblia diz que ele é sagaz. Então ele chega para Jesus, não se apresentando como inimigo de Jesus. Ele chega para Jesus como se fosse uma pessoa que conhecia a palavra e que estava agora influenciando Jesus a cumprir uma palavra. Mas quantos sabem, irmão, que um texto fora do seu contexto, ele gera um pretexto para o que eu quiser. Gera um pretexto para o que eu quiser. Eu acredito que você já ouviu histórias reais, né? Isso aqui não é história de carochinha não, reais, de pessoas que têm o hábito de fazer assim com a Bíblia, ó. Peraí que eu quero ver onde Deus vai falar comigo hoje. Aí abre assim a Bíblia como se fosse a varinha mágica, o pé de coelho, o gênio da lâmpada, menos a palavra. Trata a palavra com qualquer outra coisa, mas menos com a palavra de Deus. Aí a pessoa abre aqui a sua Bíblia e diz assim: Deus vai falar comigo aqui. Aí abre um texto que não tem nada a ver com a vida dela, Elvira. Nós vamos ver no texto de Judas que ele tomou uma atitude e foi se enforcar. Ele se angustiou, ele se decepcionou consigo mesmo. E a Bíblia diz que ele foi e se enforcou. Aí eu vou abrir a Bíblia aqui e diz assim: Deus vai falar comigo aqui. Fala comigo, Senhor. Diz qual é a palavra, o que é que o Senhor quer? O que é que o Senhor quer que eu faça, Senhor? Aí abre um texto onde estava lá dizendo: e Judas foi e se enforcou. É a Bíblia, é a palavra, está escrito. Judas foi e se enforcou, Jesus. É isso que tu queres que eu faça também? Vai tu e faz o mesmo. Texto fora de contexto gera pretexto. O que Satanás fez com Jesus? Ele usou a palavra. Satanás, ele não citou um versículo errado, ele citou o versículo certo, só que fora do contexto em que Jesus estava vivendo. Ele diz assim, versículo 3: o tentador veio e lhe disse: se você é o Filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães, pois está escrito. Jesus respondeu: as escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Satanás citou a Bíblia certa, Levi. Satanás citou o versículo, talvez até melhor do que muitos crentes, que nem conhecem o versículo que ele citou, não sabem nem onde está. Mas não é a Bíblia fora de contexto que vai trazer resultados na nossa vida. Se Jesus não estivesse alinhado com Deus, se Jesus não estivesse sendo guiado por Deus, se Jesus não conhecesse as Escrituras com segurança, com contexto, com princípios, ele teria dito: verdade, Satanás, está escrito mesmo, pois está aí que tu está certinho mesmo, pois está aí que tu é bom de Bíblia.
Posto aí que eu vou fazer. Não. Jesus ouviu Satanás, mas antes de ouvir Satanás, ele já vinha ouvindo o Espírito. O Espírito estava o conduzindo no deserto. O Espírito não só apenas disse: Jesus, eu vou te deixar aqui no deserto e vou dar uma voltinha e daqui a pouco eu vou te pegar. O Espírito continuou com Jesus, o conduzindo o tempo todo, trazendo clareza, trazendo revelação da parte do Pai, a respeito do propósito, a respeito do que ele tinha vindo fazer. E Satanás respondeu, e Jesus respondeu a Satanás, combatendo Satanás, combatendo o inimigo da sua alma, combatendo o tentador da sua vida. O que Jesus estava sentindo no final? Fome. Que Satanás diz: transforma no alimento. Nos nossos dias não é diferente, irmão. Talvez ele não chegue com essa mesma artimanha para cima de nós. Talvez o presente que ele traga para nós seja um presente mais recheado. Irmãos, nós como cristãos, nós como filhos de Deus, isso que eu vou falar é sério. Não sei nem se você gosta ou se deixa de gostar. Nós como filhos de Deus, nós como cristãos, nós precisamos ser apegados, nós precisamos ser apaixonados, nós precisamos ser sedentos e famintos pela palavra de Deus. Porque se você é um crente que não lê a Bíblia, se você é um crente que não se alimenta da Bíblia, você pode jurar de pé junto para mim que você está bem alimentado, que você está forte, e eu vou entender que você não está. Porque não tem como você se fortalecer sem ler. Não tem como o teu espírito ficar forte, Tamires, sem ler. Não tem. Se a sua leitura da palavra é só nos cultos, eu quero dizer, você está declinando na sua fé. Alimento só no culto de quarta-feira, alimento só no domingo não é o suficiente para te manter de pé e te fazer uma pessoa forte para na hora da circunstância, para na hora da tentação você conseguir vencer as tentações, porque elas vão existir, elas não vão deixar de vir, porque você é crente, porque você entregou a sua vida para Jesus, porque você prega a palavra, porque você louva, porque você é isso ou aquilo dentro do ministério. As tentações elas vão existir. E quanto mais é dado a nós, mais o nível dela cresce. Orar dizendo: ah, Senhor, eu não quero mais ser tentado. Se eu fosse Deus, eu respondia assim: então morra. Porque só acaba quando você morrer. Só acaba quando Jesus voltar. Mas é possível vencer todas elas. Jesus é o maior exemplo. Não há tentação tão grande que nós não possamos suportar. Não há tribulação, não há dificuldade tão grande que nós não possamos suportar. Deus não vai permitir que ultrapasse os nossos limites. Mas, irmão, eu não posso pegar essa palavra que Deus diz que eu posso suportar e que não vai ultrapassar os meus limites, para eu ficar vacilando e deixando a minha vida viver na síndrome de Zeca Pagodinho. A síndrome de Zeca Pagodinho é: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Porque as pessoas têm isso. As pessoas, elas querem se respaldar na palavra fora de contexto. As pessoas querem: ah, eu sou salvo pela graça, então eu posso fazer o que eu quiser. Diz tu que é. A graça não é um passaporte para você continuar pecando e Deus te perdoando. Você pecando e Deus te perdoando. A graça foi um favor de Deus para nós, para transformar as nossas vidas, para nós dizermos não ao pecado. Não foi para dizer sim ao pecado. Ah, sou salvo pela graça, agora eu posso fazer o que eu quero. Não, nós precisamos pegar a palavra de Deus e aplicar nas nossas vidas
dentro do contexto certo. Estão comigo, irmãos? Jesus, porém, respondeu, versículo 4 eu li: nem só de pão, ou uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, até o ponto mais alto do templo, e disse: olha, se você é o Filho de Deus, salte daqui. Não é tentador, né? Salte daqui, pois as Escrituras dizem: ele ordenará os seus anjos que o protejam, ele os sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Esse versículo Satanás pegou do Salmo 91, aquele salmo que as pessoas gostam de deixar a Bíblia aberta no meio da sala, achando que vai sair uma magia, um poder que vai ficar lá transbordando dentro da sua casa, protegendo tudo, porque a minha Bíblia está aberta no Salmo 91, e a Basta está aberta no Salmo 91, e às vezes não sabe nem o que é que tem no Salmo 91, mas porque as pessoas dizem que o Salmo 91 é poderoso, as pessoas fazem isso, nem lê o Salmo 91. Eu quero dizer uma boa para ti: Satanás lia o Salmo 91, porque ele disse exatamente o que estava escrito lá. Salmo 91, versículo 11 e 12 diz: pois ele ordenará os seus anjos que o protejam onde quer que você vá, eles os sustentarão com as mãos, que não machuque o pé em alguma pedra. Só ler versículo 11 e versículo 12 de Salmo 91 não é suficiente. Eu preciso ler o texto todo para me entender o porquê e para quem o salmista estava dizendo aquilo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quem é aquele? Aí ele vai trazer uma série de características de identificação daquele que está no esconderijo do Altíssimo. E aqui é uma das coisas que favorece aquele que está no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Mas tem um contexto. Não é simplesmente: olha, vai dar ordem, é mesmo, vai dar ordem, está escrito, eu vou me jogar. Jesus não precisou disso. Jesus não precisou encarar Satanás, tipo, vou debochar dele: ó, tu está pensando que eu não sou filho de Deus? Eu vou te provar que eu sou filho de Deus, fica aí só para tu ver, eu vou me jogar aqui só para tu ver. Nem não precisava. As tentações de Satanás para Jesus não era tão grande quanto aquilo que o Espírito Santo lhe dizia naquele deserto. Toda a vida que eu olho, irmão, para o que Jesus passou nesse deserto e para o que Éden passou no deserto, Jesus foi demais. Vamos fazer um paralelo. Adão estava no Éden, feito de forma perfeita. Deus o formou com perfeição, soprou em suas narinas o fôlego de vida, deu um jardim para ele dominar, cuidar, cultivar. E quando teve a percepção, o homem, de que os animais tinham macho e fêmea, Deus disse: não é bom que esse homem esteja só, eu vou fazer-lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea, eu vou honrar esse homem com uma parceira, com uma mulher de verdade, eu vou fazer uma mulher assim, magnífica para esse homem, eu vou fazer a mulher mais bonita. Colocou ele no Éden para dominar o Éden com uma mulher cheia de frutas, águas, animais, tudo do bom e do melhor. E ele só disse uma palavra para Adão, só uma ordem ele deu a Adão: que ele não comesse daquele fruto. Quando você vai para Jesus, e ele comeu e desobedeceu, Jesus precisou ouvir. Jesus está no deserto, completamente diferente da realidade de Adão. Adão tinha tudo, Jesus não tinha nada. Ou você acha que no deserto tem alguma coisa assim, comparando ao que Adão tinha no Éden? Jesus não tinha nada.
Jesus não tinha frutas, árvores para comer. Jesus estava com fome, porque ele decidiu se consagrar. Jesus não tinha uma mulher, Tamires, ao lado dele. Ele estava sozinho cumprindo o propósito do Pai. Adão tinha tudo para não pecar e pecou. E entre aspas, não me interprete mal, Jesus, humanamente falando, tinha tudo para pecar e não pecou. Uma única palavra Deus deu a Adão. No deserto, Satanás veio durante 40 dias com palavras. Está escrito, faz isso, faz aquilo, faz isso. Olha, vai dar ordem, Deus vai agir em teu favor. Jesus com fome dizia, a Bíblia também diz, Satanás. A Bíblia também diz, Satanás. A mesma Bíblia que você está citando, ela diz também, Satanás. Você consegue perceber a diferença? Sabe o que é que Jesus tinha? O Espírito o conduzindo, o inspirando, falando. Não tinha uma Bíblia no deserto. Não tinha um smartphone com a Bíblia baixada no deserto. A Bíblia de Jesus estava aqui, ó. A Bíblia de Jesus, a palavra de Jesus, que é Ele mesmo, estava aqui, ó. Agora, por que estava aqui? Porque ele era gerado do Espírito Santo? Não. Porque ele lia, porque ele estudava, porque ele se dedicava às coisas do Pai. Com 12 anos, ele lá, a família foi para aquela festa, vão todo mundo se embora, eles têm a percepção, cadê meu filho, cadê Jesus? Esquecemos, bora voltar. Chega lá, Jesus estava onde? Cuidando das coisas do Pai. Jesus sempre estava no meio dos mestres, Jesus sempre estava no meio daqueles que liam. Quando foi dada a oportunidade para Jesus, isso bem depois daqui, de ler o livro do profeta Isaías, eu sempre falo que o culto dele é bem diferente do nosso, a liturgia. Eles liam os livros do Pentateuco, da Torá, eles ministravam com aqueles pergaminhos, e no final, aquilo que nós fazemos aqui, né? O amor do Pai, a comunhão dos santos, a doce consolação do Espírito Santo, seja com cada um de vocês. Não tinha isso lá. Tinha um livro, era dado um rolo de um livro dos profetas, e aquela reunião se finalizava lendo um profeta. Tinha uma cadeira ali que era destinada para o Messias. Ele abre aquele livro que está dizendo lá, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu, blá, 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 blá. E ele termina de fazer aquela leitura de Isaías, ele fecha o rolo, coloca no cantinho e senta na cadeira, convicto de que aquela cadeira era dele. Agora, quem disse que a cadeira era dele? O Espírito Santo, a comunhão que ele tinha com Deus, a comunhão que ele tinha com as Escrituras. Quando ele leu, ele viu todas as atitudes dele apontava para aqueles escritos. Sou eu, é de mim que essa palavra está falando, essa cadeira é minha, eu vou sentar nela. Porque era apegado com a palavra, só ele não se deixava levar pelo que os outros falavam, pela astúcia dos demais. Jesus no deserto, ele tinha essa palavra dentro dele, ele é a própria palavra, ele é o verbo encarnado que habitou no nosso meio, cheio de graça e de verdade. João narra isso nas Escrituras. Jesus era tão humano quanto eu e você, meu querido. Ele se esvaziou de si mesmo. Paulo aos Filipenses vai dizer que ele deixou a sua glória. Ele não considerou ser igual a Deus, ele não usurpou. Do contrário, ele esvaziou-se de si mesmo, porque seria muito fácil ele andar no deserto como 100% Deus. 100% Deus não erra, 100% Deus é onipotente, onisciente, onipresente, é soberano. Não tem como você andar nessa terra como Deus. Deus seria injusto.
Entenda bem, não me interprete mal. Mas ele não, vão mandar uma pessoa, um homem, vai vir um homem, ele vai nascer da mulher. Ele vai ter sentimento, ele vai ter emoções, ele vai ter vontade, ele vai ter desejo. Ele vai chorar, ele vai rir. Ele vai sentir dor. Dor? Jesus sim. Ou você acha que ele não estava sentindo dor na cruz? Ou você acha que ele não sentiu dor quando estava no Getsêmani? Ou você acha que ele não sentiu dor quando ele viu um dos seus melhores amigos morto há mais de 3 dias? O que é isso para você? É um multante? O que é isso para você? É um robô? O que é? Não, é um ser humano, irmão. Jesus passou pelas mesmas dificuldades que eu e você passamos e iremos passar. O que vai fazer a diferença nas nossas vidas, nos nossos dias, meu irmão, é o quanto eu sou apegado com essa palavra, é o quanto eu tenho intimidade com meu Pai, é o quanto eu obedeço, é o quanto eu o honro, é o quanto eu o amo, é o quanto eu o adoro, é o quanto eu o sirvo, é o quanto eu o louvo, é o quanto eu o exalto. Isso faz a diferença das nossas vidas. Nós estamos vendo hoje nos nossos dias os crentes desfalecendo na fé, porque têm deixado de lado a palavra de Deus e têm se apegado a qualquer outra coisa, menos com a palavra. Tem se apegado com o que a mídia tem alimentado, as suas emoções, a sua alma. Tem se alimentado de pessoas que nem andam segundo a palavra, mas porque tem uma influência, você se molda daquilo. E aí quando as coisas vêm na sua vida, quando as dificuldades se levantam, quando as coisas ruins, quando você cede à tentação, você quer culpar a Deus porque fraquejou. Culpe a você, culpe ao seu egoísmo, culpe a sua negligência, a sua preguiça espiritual, não a Deus. Porque nós temos a palavra para andarmos firmes na fé. Poderíamos estar cheios de pessoas aqui agora, mas as pessoas têm preferido outras coisas, têm preferido qualquer outra coisa, menos ouvir a palavra de Deus. As pessoas só buscam a Deus quando estão passando por problemas, e quando Deus resolve o problema, esquecem de Deus. Por isso é que eu digo, não vá para Deus porque Ele vai resolver o teu problema. Vá para Deus porque você entende que um dia Ele enviou o Filho dele para morrer no meu lugar e no seu. Porque quem merecia a morte, a condenação eterna, era nós. Mas Deus, com a sua misericórdia, com o seu grande amor, com a sua compaixão, enviou Jesus para morrer. Então eu reconheço esse sacrifício. Eu reconheço que Ele morreu pelos meus pecados, eu me arrependo deles, eu decido entregar a minha vida ao Senhor, eu decido me render ao Senhor. Vá para Jesus por esses motivos, por essas razões. Versículo 6 diz: e diz, se você é o Filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, Ele ordenará aos seus anjos. Já li esse versículo. Que o protejam, eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: as Escrituras também diz, Satanás, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Deuteronômio 6, no versículo 16, essa palavra está lá. Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram quando se queixaram em Massá. Em seguida o diabo levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. E ele disse: olha, eu te darei tudo isso, declarou, basta que você se ajoelhe e me adore. Eu gosto da versão de Lucas e Marcos, nesse versículo, porque aqui Mateus ele só diz que Satanás o conduziu e disse: olha, eu vou te dar todos esses reinos e a glória deles, se tu se prostrar e me adorar. Mas eles vão dizer que Satanás falou: olha, está vendo esses reinos? Todo esse reino eu te darei, se você se prostrar e me adorar, porque a mim foi entregue. Ele enfatiza a entrega desses reinos a Satanás.
foi entregue o reino a Satanás. Esse reino agora Satanás quer comprar Jesus com ele, sendo que Jesus ia conquistar por direito esses reinos. Se você se prostrar e me adorar, Jesus, eu vou te dar todo esse reino, porque a mim foi entregue. Eu pergunto a você, quem entregou? Deus entregou? Deus disse, olha, está aqui, Satanás, o reino, a terra é toda tua, faz o que tu quiser, desgraça todo mundo, mata todo mundo, é teu, viu esse presente que eu estou te dando, foi isso? Não. Mas Deus deu a terra ao homem, e o homem entregou a Satanás. Agora estava ali Satanás querendo barganhar com Jesus Cristo, achando que Jesus Cristo ia se render, porque o reino era de Deus, era de Adão, e agora Jesus, né? Eu não quero de volta, então o que é que tu quer que eu faça? Não, Jesus disse não. Jesus sabia que um posicionamento de obediência ia dar por direito tudo aquilo que foi entregue a Satanás. Estão comigo, irmãos? Eu lhe darei tudo isso. Mas Jesus disse, olha, sai daqui, Satanás. Disse-lhe Jesus, pois as escrituras dizem, o que é que a escritura diz? Adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Onde é que está isso? Deuteronômio no capítulo 6, no versículo 3, a Bíblia diz, temam o Senhor seu Deus e sirvam a Ele. Quando fizerem um juramento, jurem somente pelo nome dEle. Deuteronômio no capítulo 10, no verso 20, vai dizer, temam o Senhor seu Deus, sirvam-no, apeguem-se a Ele. Quando fizerem juramentos, jurem somente pelo nome dEle. Jesus conhecia essas escrituras tanto quanto Satanás. A diferença era que Satanás usava fora de contexto e Jesus usava dentro do contexto, dentro do princípio, dentro da obediência. Em outras palavras, Jesus disse, Satanás, eu não preciso me dobrar a ti para que eu tenha isso de volta. Eu tenho uma palavra, essa palavra está aqui, ó. Essa palavra está aqui em Deuteronômio. Temam ao Senhor, se sujeite apenas a Ele. Meu irmão, você consegue entender que quando nós obedecemos a Deus, as coisas de Deus vão cooperar conosco? Por que Deus cooperava? Porque o Espírito Santo cooperava? Porque Jesus respeitava os princípios da palavra. Não teve outra coisa, Sueli, que Jesus fez nessa tentação. Você pode olhar, a única coisa que Jesus faz dentro desse texto aqui é usar a palavra contra Satanás. Jesus usava a palavra contra a palavra. O problema não estava na palavra, era quem estava proferindo e como estava, a maneira que estava. Não era a palavra, era quem proferia e a maneira que proferia. Qual era a intenção daquele que estava proferindo? Enquanto a intenção de Satanás era derrubar Jesus Cristo, fazer com que ele cedesse às tentações, Jesus se fortalecia. Enquanto ele queria derrubar com a palavra, Jesus se fortalecia declarando a palavra. É o que tem faltado nos nossos dias. Muitos de nós, sem generalizar, nos nossos dias, nós não temos muitas vezes aprendido com a palavra. Nós não temos aprendido com os exemplos da palavra. Tantos exemplos que nós temos nos momentos de dificuldade e de situações difíceis da vida. Tantos exemplos que nós temos para resistir ao diabo e ele fugir de nós. Mas a gente só usa o contrário. Muitas vezes as pessoas fazem como Satanás. Alô? Muitas vezes, pastor, nós fazemos como Satanás. Você está nos assemelhando a Satanás? Você está dizendo que nós somos das trevas? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que muitas vezes
as atitudes de muitos crentes é semelhante à dele. Em que sentido, pastor, você está falando isso? Satanás usava a palavra fora de contexto. Vou te dar um exemplo. Muitos crentes, quando eles cedem, quando eles não conseguem resistir ao diabo ou às tentações, que alguém vai lá para tentar ajudar ou trazer uma palavra, aí nós ouvimos assim daqueles crentes humildes, né? Que eles se dizem humildes. Você sabe, pastor, a Bíblia diz, a carne é fraca. Você sabe que a carne é fraca, né, pastor? Está na Bíblia ou não está? Está na Bíblia ou não está, irmãos? Está na Bíblia. Mas quem disse isso? Jesus falou isso. Jesus estava profetizando que nós seríamos pessoas de carne fraca, é isso? Não. Jesus estava em uma circunstância que ele disse aos seus discípulos, olha, ele chamou os seus discípulos, deixou uns aqui, pegou 3, levou mais um pouquinho à frente, que eram os que ele tinha mais intimidade, disse, olha, vocês fiquem orando aqui. Olha como faz toda a diferença. Uma pessoa que erra, faz o que é errado e chega para você, em vez de reconhecer o erro, em vez de reconhecer a fraqueza, quer justificar o seu erro. Totalmente diferente, a mesma palavra em contextos diferentes. É muito mais fácil você que erra ou que sai da tentação reconhecer e pedir força a Deus e se levantar, do que você dizer, eu fiz isso porque a carne é fraca. Mas Jesus disse, olha, vocês fiquem aqui, orem e vigiem, que eu vou ali orar ao Pai. Vocês orem e vigiem, porque a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Percebe a diferença? Por que Jesus disse, olha, vocês vigiem aqui, porque a carne é fraca, o espírito está preparado. Aí a gente quer usar esse texto para justificar quando nós erramos. Eu fiz isso porque a carne é fraca. Eu fiz aquilo, eu respondi porque tu sabe, ninguém é de ferro, né? Eu sou crente, mas a minha boca não é não. Eu sou crente, mas minha mão ainda não é. Tu sabe, né? Me provocou, eu falo mesmo. A carne é fraca. Deus conhece meu coração. Deus sabe do meu coração, Ele sabe. Aí fica inventando justificativas e textos fora de contexto. É muito mais fácil você reconhecer a sua fraqueza, se arrepender e pedir a Deus para que Ele te dê força e se levante. Você não é para usar a palavra de Deus desse jeito. Use a palavra de Deus dentro dos princípios, dentro do contexto, irmão. Vamos crescer, está na hora. Vamos deixar de ficar empurrando as coisas com a barriga. Vamos parar de ser dependentes. Seja dependente de Deus, seja dependente da graça, seja dependente da unção, do Espírito, da palavra. Deixa de justificativas. Eu não fiz isso porque eu sou fraco, tu sabe, né? Ainda preciso, eu estou passando por um processo. Que eu ouço de pessoas que já estão com 2, 3 anos de crente, fazendo as mesmas coisas, e quando a gente vai conversar com ela diz, você sabe, o processo é longo. É quanto tempo? É até Jesus voltar esse processo? Nunca vai mudar, nunca vai melhorar, nunca vai abandonar. Será que quando Jesus voltar ele vai ter essa paciência mesmo de dizer, é verdade, então chegou hoje tu vai realmente mudar, porque tu vai para o céu, é assim mesmo? Será que vai ser assim, irmão? Será que nós não estamos vivendo um tempo em que Deus já está nos dando a oportunidade de nós mudarmos as nossas vidas, de nós amadurecermos, de nós avançarmos, de nós termos uma visão assim como Jesus teve, irmão? Será que realmente nós estamos vivendo em um tempo que em tudo nós temos que ter justificativa? Ou você muda ou tudo vai se repetir, irmão. Ou você muda ou tudo vai se repetir. Estou terminando. Então o diabo foi embora. Olha só como tem o que os evangelistas enfatizam é super interessante. Depois você lê esse texto em casa com calma, em Marcos e Lucas, para você ver, e anota tudo aquilo que você vê num que você não vê no outro. O texto que finaliza diz assim: então o diabo foi embora, e depois os anjos vieram e serviram Jesus. Serviram a Jesus com o quê?
com aquilo que ele precisava ser saciado. Jesus estava sem comer 40 dias e 40 noites. E quando ele cumpriu o propósito, firme em Deus, firme na palavra, Deus o honrou com aquilo que ele queria, para suprir as suas necessidades humanas. Se alimente. E não foi qualquer pessoa que trouxe, ele disse, os anjos vieram e o serviram. Só que o outro evangelista vai dizer, olha, Satanás foi embora, porque faz uma diferença. Quando diz Satanás foi embora, se você não tiver cuidado na interpretação, você vai ter uma ideia de que Satanás foi embora e acabou-se. O texto aqui, ele fala de algumas situações de tentação. Não quer dizer que ele só sofreu isso de tentação na sua vida. Mas aqui o texto diz que Satanás foi embora, Satanás o deixou e os anjos vieram e serviram. Mas o evangelista vai dizer, Satanás foi embora até tempo oportuno. Os anjos vieram e o serviram. Não já dá uma diferença. Satanás ia embora na ideia de que ele foi e não voltou mais para tentar. Mas até tempo oportuno, ou seja, até quando ele tivesse uma nova oportunidade. Então eu quero te dizer uma coisa, não quero te amedrontar, mas eu quero te dizer uma coisa, que isso fique dentro de você. Satanás não vai deixar de tentar contra a sua vida. Eu viro, Satanás não vai deixar de tentar contra a sua vida. Que é isso, pastor Rodrigo? Está jogando maldição para mim? Não, é o que a Bíblia diz. Ele vai até tempo oportuno. Na primeira situação que ele perceber uma brecha, ele vem. Na primeira oportunidade que ele tiver, que ele achar que dá para ele entrar, ele vem. Mas o permanecer firme, pode ter certeza, os anjos virão te servir. Os anjos virão te servir. Mas esse banquete, ele só vai estar exposto para você se você se manter firme, se você usar a palavra, manejar bem a palavra, usar a palavra dentro da situação correta, não fazer como muitos fazem. Irmãos, o que nós precisamos, nós já temos. O que eu preciso, o que você precisa, você já tem. A palavra e o Espírito. A palavra para alimentar e o Espírito para te guiar. O tempo todo Jesus estava sendo alimentado. Está escrito também, Satanás. Está escrito, Satanás. Isso era o alimento de Jesus. E o Espírito guiando. Amém? Nós seremos tentados todos os dias das nossas vidas. Não tenha dúvida disso. Mas o meu incentivo é: seja guiado pelo Espírito. Fale a palavra de Deus. Se alimente dela. Não se alimente do que as mídias sociais estão lançando. Palavras de persuasão humana. Palavras de... aquelas palavras de coach, né? Me esqueci agora. De autoajuda. Você não precisa de palavra de autoajuda, irmão. Você precisa da palavra de Deus. Você precisa da ajuda que vem dele. Ele é o alto. Eu quero orar com você. Se você puder ficar de pé. Lembre-se, Jesus estava no deserto, Adão estava no Éden, e nós estamos na terra. E nós temos a palavra, temos o Espírito e somos de Jesus. O que te falta mais? O que te falta mais? O que falta muitas vezes em nós é sairmos da zona de conforto. O que falta em nós é sairmos da zona do comodismo. O que mais Satanás tem feito na vida dos crentes é lançar comodismo.
é ter preparado zona de conforto. Irmãos, muitos de nós estamos na zona de conforto e achamos que Deus está por trás de tudo isso. Satanás sabe que a igreja é poderosa. Satanás sabe que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Mas ele tem buscado estratégias dentro das próprias igrejas para fazer os crentes desfalecer, para fazer os crentes ficar na zona de conforto, no comodismo, para fazer os crentes simplesmente receberem as palavras na quarta e no domingo, que não é ruim, mas não é suficiente. Irmãos, nós precisamos mergulhar nas Escrituras. Nós precisamos fortalecer o nosso espírito. Quarta e domingo não é o suficiente. Você precisa ter o seu jardim, no seu lar, na sua casa. Por onde você andar, você precisa fazer um jardim para Deus, o lugar do encontro. Sim, Senhor. Nós precisamos da ajuda do Senhor. Nós precisamos, Pai amado, do Teu auxílio, do Teu Espírito nos guiando, Pai amado. Não permita, Senhor, que nós sejamos como aqueles que usam de vãs justificativas, de repetitivas justificativas, não. Nos leva, Pai amado, se necessário for, a um arrependimento genuíno, a uma mudança genuína. Nos leva, Pai amado, a recorrermos à Tua palavra no dia mau, na angústia, nas tribulações, nas tentações. Nos leva, Pai amado, a recorrer à Tua palavra, ao Teu Espírito. Assim como Jesus recorria à Tua palavra, assim como Ele rebatia Satanás com a Tua palavra, Senhor. Vem, Espírito Santo, ser a força que precisamos. A Tua palavra, Senhor, a Tua presença, meu Senhor. Sim, Deus. Oh, Senhor, no meu interior, com águas vivas, te restaurarei. Sim, Senhor, restaura. Supre, Pai, supre a nossa vida espiritual com a Tua palavra, com o Teu Espírito. Eu oro, Pai, eu não tenho poder, eu não tenho essa autoridade sobre a vida dos meus irmãos. Nenhum homem tem poder sobre a vida de nenhum outro homem. Mas é um desejo do meu coração, Pai, é uma vontade que eu tenho, a minha oração pelos meus irmãos é: Pai, que eles sejam famintos, que eles sejam sedentos pela Tua palavra, Deus. É o alimento, é o pão da vida. É a Tua palavra que é eficaz, que é penetrante. A Tua palavra, Pai, que tem a habilidade, o poder de separar as juntas e medulas.
alma e espírito é a tua palavra, Senhor. Que nós nos apeguemos a ela, que nós venhamos, Pai amado, ter por ela, Pai amado, uma vontade, Pai amado, uma fome, uma sede, Pai, de quanto mais oportunidade e tempo que nós tivermos, nós venhamos mergulhar nela, Senhor, para que ela seja as respostas para o nosso dia a dia, para que ela seja a resposta para um perdido que precisa ouvir através de nós a tua palavra. Sim, Deus, perdoa, Pai, perdoa as nossas negligências, as nossas falhas, muitas vezes os nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor, e gera em nós uma mudança genuína. Gera em nós uma mudança genuína, para a glória e honra do Senhor. Obrigado, Pai, por cada um dos teus filhos. Obrigado, Pai, por essa reunião mais uma vez, pelos presentes, pelos que estão nos acompanhando através da internet. Nos dá, Pai amado, um restante de semana abençoado. Quero colocar a vida do Isaac aqui em oração, Pai amado. O Senhor alcance ele agora com saúde divina, com cura. Eu libero, Pai, uma palavra, sempre falo isso, como aquele centurião que disse: manda apenas uma palavra e o meu servo vai ser curado. Pai, libera uma palavra, alcança Isaac onde estiver, que a sua saúde seja restaurada, todas as dores saindo, em nome de Jesus. Nos leva para casa, debaixo da tua mão, a sombra do Onipotente. Que o amor do Pai, a comunhão do Santo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Sejam abençoados, vão em paz e sejam praticantes, não apenas ouvintes da palavra. Amém?